Vamos então dar um exemplo para concretizar aquilo que acabamos de dizer nos slides anteriores. Admitamos que, por exemplo, em C, eu tinha um pequeníssimo programa main, que tem aqui o protótipo de uma função chamada max, que recebe dois parâmetros, ambos inteiros. Eu relembro já agora que nos protótipos eu não tenho que colocar o nome dos parâmetros, o nome das variáveis, embora possa fazê-lo, mas não é obrigatório. E também sei que esta função vai devolver um inteiro. E, portanto, o que isto me diz é que max é uma função que devolve um inteiro e que recebe dois parâmetros. O meu programa main declara uma variável int chamada maxval e que é estática. O facto de ser estática indica que esta variável não vai ser criada dentro de um registro, mas vai ser criada no segmento de dados. E depois tenho uma instrução que é maxval igual a max, que é a minha função, passando-lhe como parâmetros o valor 19 e o valor 35. Portanto, 19 corresponde ao primeiro inteiro a ser passado à função, 35 corresponde ao segundo inteiro a ser passado à função. O valor que vai ser devolvido por esta função é mais ou menos fácil de imaginar que max quer dizer devolva o maior dos dois. Não é? Portanto, a funcionalidade desta função é devolver o maior dos dois valores que lhe são passados como parâmetros. E esse valor será devolvido e guardado na minha variável maxval. Como é que seria então o código em assembly correspondente a este trecho de código em C? Em assembly que eu iria ter era algo com este aspecto que está aqui. Primeiro, se eu digo que a minha variável maxval é do tipo estático e, portanto, está no segmento de dados, o que eu irei é, a seguir à diretiva.data, criar um label chamado maxval, no fundo com o mesmo nome da variável, e alocar para ela um espaço de 4 bytes, não inicializados. A variável aqui também não é inicializada. Depois, no segmento de texto, eu tenho o meu programa principal. E tenho logo uma nota interessante. Tenho aqui os 3 pontinhos entre parênteses, correspondem a um conjunto de instruções, e o comentário é salvaguarda do $RA. Porquê? Porque o meu programa main também termina, como qualquer função ou subrotina, com a instrução JR$RA. Na realidade, no Mars, o main é chamado pelo programa exception.s. E quando termina, o main termina, regressa ao exception.s com o JR$RA como qualquer função. Portanto, na prática, o que eu estou a dizer com isto é que void main void não é mais que uma função como qualquer outra. Eu tenho o nome dela, posso ter parâmetros, aqui o void diz-me que eu não estou a receber nenhum tipo de parâmetro, e este void diz-me que eu não estou a devolver nenhum tipo de valor. Mas é uma função como qualquer outra. E, portanto, como eu dentro do main vou chamar a função max, e está aqui o JAL para max, então eu tenho que garantir que o valor que estava em RA é pré-salvaguardado para eu, antes de terminar aqui o meu programa, poder repor o seu valor. Desculpa. Depois, basicamente, o que é que eu tenho que fazer? Usar o que está convencionado para executar esta instrução que está aqui. O que esta instrução me diz, na prática, é que eu tenho que evocar a minha função passando-lhe estes dois valores que são os meus parâmetros, 19 e 35. E, portanto, eu chamo a função com a instrução jumpAndLink, como já vimos, através do seu nome max, mas antes disso, eu tenho que colocar nos registros que são usados para passar parâmetros os valores, respectivamente, 19 e 35. E, portanto, na prática, eu tenho aqui a inicialização dos registros A0 e A1 com a constante 19 e 35, respectivamente, que são os meus parâmetros. A seguir tenho a evocação da subrotina, propriamente dita, com o jumpAndLink para o label max. Finalmente, a função há de devolver um valor que é o máximo destes dois. Em que registro é que ele é devolvido? É devolvido no registro $V0. Como eu quero guardar esse valor na memória, no endereço maxval, o que vai acontecer na prática é que eu tenho que começar por colocar no registro T0 o endereço na memória onde vou guardar o maxval, portanto com o load address para T0 maxval. Isto irá colocar neste registro este endereço. E depois irei fazer o store word do registro V0, que foi o valor devolvido pela função, no endereço que é referido de forma indireta com offset, como nós já vimos anteriormente, a partir do conteúdo T0, que tem por sua vez o endereço maxval. Esta última instrução que vai fazer é escrever o que vem devolvido em V0 neste espaço que foi alocado para a minha variável maxval.
Um aspecto importante, só para terminar este slide, é notar uma vez mais que para escrever este programa que está aqui, eu não preciso conhecer nenhum dos detalhes da implementação da subrotina. Eu preciso conhecer o nome, preciso saber quais são os parâmetros e quantos, e portanto inicializar o seu valor, e saber que neste caso há um valor devolvido, que vem em V0, e que neste caso eu quero atribuir à minha variável maxval. E não preciso saber mais nada. O código propriamente dito da função max é irrelevante para eu escrever o meu programa principal. Ora bem, no slide anterior nós escrevemos o programa chamador, certo? E dissemos nessa altura que não era importante conhecer o código da função. Agora vamos pôr-nos nos sapatos do programador que escreveu a função max. E como vamos ver, se nós olharmos para aqui, eu recebo, como estávamos à espera, duas variáveis inteiras, tal como estava definido no protótipo. Vou ter que devolver também um valor inteiro. E depois cá dentro, basicamente, o que eu faço é crio uma variável temporária chamada vmax. Esta não é estática, portanto pode residir num registro interno. Este vmax vai ser inicializado com o valor do primeiro parâmetro. Ou seja, este vmax vai ser criado e vou copiar o valor de A para dentro do vmax. Depois vou verificar se o valor do segundo parâmetro é maior do que o vmax. E se for, eu vou escrever em vmax o valor de B. E finalmente devolvo ao programa chamador o valor de vmax. E portanto o que vai ser devolvido é o maior destes dois valores. Se A for maior que B, este if não é verdadeiro, logo é devolvido o valor de A. Se B for maior que A, então esta condição passa a ser verdadeira e o que vou colocar em vmax será o valor de B. E portanto esta pequena função pura e simplesmente recebe dois inteiros, determina qual é o maior dos dois e devolve o valor do maior. Em Assembly, como é que eu iria escrever isto? Vocês estão a ver, é um código extremamente longo, na realidade. Reparem, o que é que eu sei? Eu sei, de acordo com o que está convencionado, na altura em que estou a escrever este código, que o primeiro parâmetro que eu vou receber vem necessariamente no registro $0. Aqui está ele. E que o segundo parâmetro que eu vou receber vem necessariamente no registro $A1. O que é que eu estou a fazer aqui? Como o valor que quero devolver vai ser o Vmax, eu estou já a copiar, quando eu escrevo A para Vmax, eu estou já a copiar o primeiro parâmetro, que vem em A0, para o V0, porque V0 é o valor que eu vou querer devolver, V0 é o registro onde eu vou querer devolver o meu valor. E, portanto, a primeira coisa que eu faço, e corresponde, no fundo, a esta declaração / instrução, é copiar o conteúdo de A0 para V0. Depois vou comparar, verificar se o valor de B, que vem em A1, se for menor ou igual ao V0, quer dizer que eu já não preciso, já encontrei o máximo. Nessa altura eu salto para o endif e termino com JR$RA. Caso contrário, se eu verificar que o valor que está em A1 é maior do que o que está em V0, que é por sua vez A0, então o que eu faço é copiar o B para o V0 e a seguir termino devolvendo o maior dos dois. E portanto, os meus parâmetros eu sei, porque está convencionado, chegam necessariamente em A0 e A1. Em A0 chega o primeiro e em A1 chega o segundo. E depois o V0 é o registro que vai ser usado para devolver o valor à função chamadora. Um aspecto importante, mais uma vez, é que para escrever o código da subrotina, tal como está aqui em cima, não é necessário conhecer os detalhes de implementação do programa principal. Eu podia ter escrito esta subrotina sem conhecer nada sobre o programa que vai chamá-la. O que eu sei sobre a subrotina é que recebe os parâmetros inteiros e que tem que devolver um valor que é o maior dos dois. E, portanto, esta subrotina cumpre exatamente essa especificação, utiliza o que está convencionado relativamente à utilização de registros, o A0 e o A1 para receber os parâmetros, o V0 para devolver valores, e isto é tudo o que eu preciso saber para poder escrever a subrotina, sem necessidade de conhecer os detalhes do programa chamador. Ora bem, tendo então observado já o que está convencionado relativamente ao interface entre funções, portanto, como é que nós passamos parâmetros e como é que devolvemos valores, temos agora que verificar que estratégias é que podemos aplicar relativamente à salvaguarda de registros. Basicamente isto porquê? No fundo o que nós queremos saber é que registros é que uma determinada subrotina pode utilizar sem que esteja a correr-se o risco de que o mesmo registro ou registros estejam a ser simultaneamente usados pelo programa chamador. Aquele exemplo que vimos anteriormente, em que o T0
era a variável de contagem do programa chamador e que depois era também uma variável de contagem da subrotina, é um exemplo precisamente daquilo que nós não queremos que aconteça. Portanto, temos que ter uma estratégia que nos garanta que uma subrotina utiliza um determinado conjunto de registros de uma determinada forma que não permita a destruição de informação que é vital para a execução do programa como um todo. Ora bem, uma hipótese possível, mas que já vamos ver seria absurda, era, por exemplo, admitir de forma estática que dos registros existentes no CPU, eu dividiria uma parte deles para o programa chamador e outra parte para o programa chamado. Só que isso é absurdo por uma razão muito simples. O que é que acontece então quando uma subrotina é simultaneamente chamadora e chamada? E, portanto, se eu tivesse apenas um chamador e um chamado, eu até poderia admitir que essa seria uma solução viável. Mas na prática, o que vai acontecer é que nós podemos ter múltiplas chamadas subrotinas que se chamam sequencialmente e depois múltiplos regressos. E, portanto, qualquer subdivisão estática de registros entre funções seria completamente inútil, em particular quando nós estamos perante uma função que é chamada por um programa e, por sua vez, vai chamar outra função, outra subrotina. E, portanto, esta solução não é, obviamente, uma hipótese viável. Alternativamente, uma outra hipótese, esta sim mais praticável, consistiria em atribuir a um dos parceiros, que é aqui o parceiro, ou é o chamador ou é o chamado, portanto, o programa que vai chamar a função ou a própria função, atribuir a um desses parceiros a responsabilidade de, antes de utilizar qualquer registro, copiar o seu valor, aquilo que está lá, quando a função foi chamada, para a memória externa. Eu chamo isto de salvaguardar o registro, ou seja, criar uma cópia na memória do valor desse registro. Depois de ter feito essa salvaguarda, a função pode utilizar o registro. Imaginem o exemplo que tínhamos visto em que o T0 era um contador. Se inicialmente a função tivesse guardado uma cópia de T0 na memória, a seguir poderia usar o T0 como um contador, sem problema nenhum, e antes de terminar ia à memória e repunha o valor original do T0. E dessa forma, quando regressasse ao programa chamador, é como se o T0 não tivesse sido alterado. E desta forma eu garanto que tudo funciona corretamente. E, portanto, uma hipótese, como vemos aqui, que é mais praticável para assegurar, digamos, a salvaguarda dos conteúdos dos registros que garantam que o programa funciona bem como um todo, é atribuir a um dos parceiros, que nós estamos a chamar aqui, ou um lado ou o outro, a responsabilidade de salvaguardar os registros que ele precisar de alterar e, antes de terminar, repor o seu valor. Por forma que do lado do chamador, por exemplo, se for a salvaguarda for do lado chamador é como se os registros não tivessem sido alterados e, portanto, mais uma vez o chamador não precisa de conhecer os detalhes da instanciação nem do código da função e, por sua vez, não há o risco de que a função possa destruir conteúdos de registros que eram importantes para o funcionamento do lado do chamador. Ora bem, essa estratégia de deixar a um dos parceiros a responsabilidade de salvaguardar os registros que eventualmente precise alterar pode ter duas opções, como nós vimos, não é? Se deixamos a um dos parceiros, temos que definir qual é o parceiro que vai ter essa responsabilidade. E, efetivamente, dependendo das arquiteturas, pode haver as duas estratégias. E, portanto, inclusive existe um nome para cada uma das estratégias. A primeira é definida por estratégia caller saved. Caller, em inglês para português, será o chamador. Ou seja, a estratégia de que cabe ao chamador a responsabilidade de salvaguardar os registros. E, portanto, nesta estratégia deixamos ao cuidado do programa chamador a responsabilidade de salvaguardar o conteúdo da totalidade dos registros antes de invocar a subrotina. Portanto, o que o chamador tem que fazer neste caso é, antes de chamar a subrotina, todos os registros, ou pelo menos todos aqueles que estejam a ser utilizados pelo chamador, devem ser copiados para a memória. A seguir, chama a função. Quando a função terminar, vai outra vez à memória repor o valor original dos registros que estava a utilizar. E, portanto, neste caso, também cabe ao chamador a tarefa de repor o valor posteriormente ao regresso da função ou da subrotina. No limite, como eu disse, é admissível que o chamador salvaguarde não a totalidade dos registros, porque alguns deles podem nem sequer estar a ser utilizados por chamador, mas apenas a conteúdo dos registros que eventualmente venham a ser
necessários mais tarde, ou seja, no resto do código que vai ser executado após a evocação da função. A alternativa a esta primeira estratégia, chamada caller saved, é designada por estratégia callee saved. Callee em inglês significa o chamado. E, portanto, nesta estratégia o que nós fazemos é entregar à subrotina chamada a responsabilidade pela prévia salvaguarda dos registros de que eventualmente possa necessitar. Aquele exemplo que eu dei há bocado, a subrotina precisava usar o T0 para guardar uma variável de contagem. Portanto, antes de alterar o T0, para esse efeito, começa por copiar o seu conteúdo para a memória, faz a sua salvaguarda, usa depois o registro T0 sem preocupações e, antes de terminar, repõe o valor original. E, portanto, a responsabilidade de salvaguardar e depois repor o valor original imediatamente antes de regressar ao programa chamador, na estratégia callee saved, cabe ao chamado, portanto, cabe à função. Portanto, a função é que terá que ter essa responsabilidade. Obviamente que não existe nenhum mecanismo físico a nível da arquitetura que determine a utilização desta estratégia ou desta. É a convenção que é adotada entre todos os programadores para uma determinada arquitetura que vai definir se é a estratégia caller saved que deve ser usada ou se é a estratégia callee saved que deve ser utilizada. E, portanto, a pergunta imediatamente a seguir é: e no caso do MIPS, qual é que se utiliza? Ora bem, no caso do MIPS, curiosamente, nem é a estratégia caller saved, nem é a estratégia callee saved. É um misto das duas. Ou seja, há subconjuntos de registros, de acordo com aqueles nomes lógicos que nós já conhecemos, que são do tipo caller saved, ou seja, são registros cuja responsabilidade de salvaguarda cabe ao chamador, e há outros registros, outros subconjuntos de registros, cuja responsabilidade de salvaguarda cabe ao chamado e que, portanto, são do tipo callee saved. Mais especificamente, os registros do tipo T, T0 até T9, os V, que são usados para devolver valores de funções, e os registros AS, que são usados para passar parâmetros para funções, são registros que podem ser livremente utilizados e alterados pelas subrotinas. O que é que isto quer dizer? Que a subrotina não tem que se preocupar em salvaguardar. Então, se a subrotina não tem que se preocupar em salvaguardar estes registros, quer dizer que se houver necessidade de salvaguarda, ela cabe ao programa que chama a subrotina. E, portanto, eu posso dizer que os registros T's, os V's e os A's são registros caller saved. São registros cuja responsabilidade de salvaguarda cabe ao chamador. Por outro lado, os valores dos registros $7, $S0 até $7, são 8 registros, não podem, na perspectiva do chamador, ser alterados pelas subrotinas. E, portanto, significa que o chamador pode utilizar estes registros sabendo que não há risco de que o seu conteúdo seja alterado pela subrotina e que quando a subrotina termine, o valor que está lá não é o que estava no momento em que a subrotina foi chamada. E, portanto, aquilo que se diz, no fundo, é que, então, os registros $S, do 0 até ao 7, são registros callee saved. E, portanto, não é no sentido de que a subrotina não possa utilizar estes registros e alterar o seu conteúdo, é no sentido que se a subrotina precisar de usar registros S, por exemplo, S0, é sua responsabilidade da subrotina salvaguardar previamente o seu valor e antes de terminar voltar a repor esse mesmo valor. Do ponto de vista do chamador, é como se o S não tivesse sido alterado, porque o valor que tem no momento em que chama a função, subrotina, é o mesmo valor que esse registro tem no momento em que a subrotina termina. E, portanto, na prática, é como se não houvesse, como o programa chamador não conhece os detalhes de instanciação da função, é como se a função não tivesse tocado naquele registro ou conjunto de registros. E, portanto, recapitulando, no caso do MIPS, os registros T's, V's e A's são caller saved. As subrotinas podem utilizá-los livremente sem preocupação de salvaguarda. Os registros S são callee saved e, portanto, na perspectiva do chamador, eles não são alterados pelas subrotinas. Se a subrotina precisar de alterar, pode fazê-lo, mas previamente tem que salvaguardar o seu conteúdo e, posteriormente, antes de terminar e regressar ao programa chamador, tem que repor o valor original.
a pergunta é que se os registros T0 a T9, V0 e V1 e A0 a A3 podem ser livremente utilizados e alterados pelas subrotinas, é o que se diz aqui em cima, o que é que um programa chamador que esteja a usar um ou mais destes registros deve fazer para garantir que tudo funcione adequadamente? O que deve fazer é nunca assumir que, por exemplo, se eu estou a usar o registro $T2 no programa principal e vou chamar uma função, eu não posso assumir que o registro $T2, quando a função terminar, tem o mesmo valor que tinha no momento em que eu o chamei. E, portanto, se eu estiver a usar o meu registro $T2 para guardar uma variável n que vou precisar mais tarde, depois da chamada à função, a responsabilidade da salvaguarda do conteúdo T2 cabe ao chamador. Portanto, é o programa que, antes de invocar a subrotina, tem que salvaguardar previamente o conteúdo desse registro, porque existe o risco objetivo de que a subrotina proceda à alteração do seu conteúdo. Isto é verdade, mesmo quando nós conhecemos os detalhes de instanciação das subrotinas. Dito de outra forma, quando vocês são chamados a escrever um programa que tem funções, mesmo sendo vocês a escrever as funções, não podem assumir do lado do chamador o facto de que, porque conhecem a função, sabem que, por exemplo, o registro T5 não vai ser alterado e, portanto, podem usá-lo no chamador sem preocupação. Isso é uma violação expressa do que está na convenção. A convenção diz que quando eu estou a escrever o programa chamador, eu não devo saber nada sobre a função. Quando estou a escrever a função, não devo saber nada sobre o programa chamador. Há um exemplo muito simples que pode ilustrar aquilo que eu estou a dizer. Admitam que vocês até estão numa empresa, estão a escrever código, por qualquer razão têm que escrever algum código para um microcontrolador e até tem que ser em assembly, por exemplo. Não é muito provável, mas vamos admitir que é possível, mas que a complexidade do código é elevada e, portanto, o vosso código até tem umas dezenas de milhares de linhas. Pronto. Vocês, num determinado contexto, escreveram umas dezenas ou centenas de funções, sabem que há uma função que até não altera o registro T5, aquilo que eu estava a dizer, e que por causa disso, no programa principal, usaram o T5 sem preocupação de salvaguarda. Tudo funciona, não há problema, porque efetivamente a subrotina que está a ser chamada naquele contexto não vai fazer alterações ao registro T5. Mas passado 1 ano ou 2 anos, o vosso cliente que comprou o software pede-vos para fazer umas alterações porque era uma funcionalidade alterada. E vocês chegam lá ao código, que tem umas centenas ou dezenas de milhares de linhas, vão à função em causa e acrescentam lá umas linhas de código e alteram, usam o registro T5 para isso. E já nunca mais se lembraram nessa altura que, na altura em que originalmente escreveram o código, partiram do pressuposto que aquela função não alterava o T5 e que por isso não salvaguardaram do lado chamador. O resultado final é que o programa de repente deixa de funcionar, porque vocês, entretanto, introduziram uma alteração numa função sem ter respeitado aquilo que estava na convenção. Pronto. E, portanto, a regra, uma vez mais, e repito, para ver se fica assente, a regra é sempre no que respeita à escrita de funções e programas que chamam funções e funções que chamam funções, devem aplicar rigorosamente aquilo que está convencionado. Quer quanto à passagem de parâmetros, quer quanto à devolução de valores, quer quanto às regras de salvaguarda de registros. Ok, e em jeito quase para encerrar esta aula, eu gostaria de trazer aqui algumas considerações práticas sobre a utilização e aplicação da convenção. Basicamente, quando vocês escrevem funções ou subrotinas, vão ter dois tipos possíveis de subrotinas. Aquelas que nós designamos por subrotinas terminais. Uma subrotina terminal não é mais que uma subrotina que não chama qualquer outra. Portanto, é uma subrotina que começa numa determinada instrução, executa uma funcionalidade que não inclui um jumping link e termina com JR$RA. Nesses casos, em que eu estou perante uma subrotina terminal ou também muitas vezes designado por subrotina folha, que tipo de registros é que eu devo preferencialmente utilizar? Uma vez que não estou, enquanto subrotina, nunca no papel de chamador, o ideal é usar os registros que podem ser livremente utilizados pelas subrotinas e, portanto, eu preferencialmente devo usar os registros $T, eventualmente os $V, até porque esses podem ser necessários para devolver valores, mas podem ser usados internamente também para qualquer outro fim, e ainda os registros usados para passar parâmetros, os registros $A.
E, portanto, sempre que eu estiver a escrever uma subrotina que não chama mais nenhuma subrotina, portanto, que é apenas chamada, mas nunca chamadora, eu devo recorrer preferencialmente aos registros que são color saved, que são os registros T's, os V's e os A's. E no caso de eu ter uma subrotina que chama outra subrotina, isso significa que eu estou perante um trecho de código que é simultaneamente chamado, porque é uma função ela própria, e chamadora, porque por sua vez vai chamar uma outra função. Nessa altura, que registros é que eu devo preferencialmente utilizar? Ao contrário do que vocês eventualmente pudessem pensar, o ideal é utilizar os registros $S, que são aqueles que as funções não devem alterar. Porquê? Porque se eu utilizar no contexto da função o registro $S, e eu sei que ao chamar ela própria outra função, garantidamente quando terminar essa outra função e regressar à minha, os registros $S não foram alterados. No entanto, eu também sei que enquanto função chamada, eu não posso alterar esses registros. Então, o que é que eu faço? Obviamente é que eu devo salvaguardar os registros, e a melhor política, nós ainda não vimos como é que vamos fazer isso, mas a melhor política é começar logo por salvaguardar à cabeça da minha subrotina os registros S que eu vá precisar. Imaginem que eu precisava de 5 registros, então eu ia usar o S0, S1, S2, S3 e S4. Portanto, a primeira coisa a fazer dentro desta subrotina, que é simultaneamente chamada e chamadora, é começar por salvaguardar, copiar para a memória, o conteúdo desses 5 registros. Depois, enquanto estiver a executar a subrotina, chamando outras funções, etc., eu posso usar estes 5 registros sem preocupações, porque sei que, por sua vez, as funções que eu chamar não vão alterar os S. Finalmente, imediatamente antes de terminar, o que eu terei que fazer é ir à memória onde coloquei a cópia original dos meus 5 registros, dos meus 4 registros S, ou 5, que tinha dito, e repor o valor original. Já agora, não esquecer um detalhe, é que o registro $RA, se eu estiver numa subrotina que é chamada e chamadora, também deve ser salvaguardada logo no início, esse valor desse registro, porque contém o endereço de retorno. E imediatamente antes de terminar, nós voltamos a repor esse valor. Para valores que não tenham que ser preservados através de chamadas a funções, ou seja, um valor que eu estou a usar antes de uma chamada a função, mas que já não vou usar depois, nessa altura eu não tenho preocupações que a função venha a alterar o seu conteúdo e, portanto, para esse efeito eu posso, se quiser, usar os registros T's, os V's ou os A's. Mas tenho que ter o cuidado de garantir que, se eu estou a usar um destes registros, por exemplo, para guardar uma variável temporária, eu não vou precisar do seu valor depois de chamar, por sua vez, a outra função. Portanto, se isso não acontecer, se eu já não precisar mais desse valor, nessa altura eu posso usar estes registros. Caso contrário, eu devo salvaguardar previamente os S que vier a precisar, utilizo-os livremente e depois, no fim, reponho o seu valor. Para concluir, vamos então revisitar aquele exemplo que tínhamos visto uns slides atrás e no qual tínhamos concluído que, pelo facto de o chamador não conhecer o código de chamado e o chamado não conhecer o código de chamador, íamos estar a usar o mesmo registro dos dois lados e com isso íamos comprometer o funcionamento do programa. Ora bem, se nós aplicarmos as convenções, esse problema deixa de existir. E é exatamente isso que vamos observar aqui. Nós na altura tínhamos chamado a nossa subrotina sub1, ok? Já agora podemos dizer que a variável índice do ciclo do programa chamador originalmente estava no registro $T0, mas como o main é na realidade simultaneamente uma função chamada e chamadora, o que eu vou fazer é utilizar um $S, como eu tinha dito no slide anterior. E portanto o meu programa, começa alguns antes disso, começa logo por salvaguardar o registro $S, ou seja, copiar o seu conteúdo para a memória, e já agora também salvaguardar o $RA, porque por sua vez quando eu chamar o sub1, o valor que está em RA é destruído. Portanto, logo no início eu começo por salvaguardar o S0 e o RA. Depois vou usar agora o S0 e não o T0 como variável de contagem. Porquê? Porque eu sei que se a minha função sub1 mexer no S, ele tem que repor o valor. Portanto, é como se a função sub1 não ou nunca mexesse no registro S0. E depois, onde antigamente tinha, no caso anterior, tinha o T0, agora passa a ter o S0. Portanto, inicialmente eu ponho o valor a 0, depois verifico se o valor atual já é maior ou igual a 5 e se for termino. Caso contrário, tenho aqui, eventualmente posso ter parâmetros para passar para a função sub1 ou não,
enfim, isso não está especificado, chamo a função sub1, incremento a minha variável de contagem e depois repito este loop 5 vezes até terminar. Do lado da minha subrotina, relembrando uma vez mais que eu não preciso saber nada sobre o código de subrotina no momento em que estou a escrever esta. Do lado da minha subrotina, como a minha subrotina é uma subrotina terminal, ou folha, uma vez que ela não chama mais nenhum, aqui eu devo usar preferencialmente os registros T's, ou os A's ou os V's. E, portanto, como eu preciso de uma variável de contagem, eu nunca vou usar, neste caso, os registros S. Irei usar, por exemplo, o T0 para ter a minha variável de contagem. Ela vai ser decrementada até chegar a 0. Quando chegar a 0, termino este loop e regresso ao programa chamador imediatamente a seguir ao JAL. E neste caso, agora sim, o registro OS0 não foi alterado pela minha subrotina. Se tivesse que ser, ela tinha que repor o seu valor antes de terminar, mas aqui não é preciso. E, portanto, desta forma, o meu programa principal vai já executar o tal ciclo 5 vezes, como era suposto, e não um número infinito de vezes, como nós tínhamos visto no exemplo anterior. Vocês provavelmente já terão reparado que eu tive um aluno muito atento, que é uma mosca, que tem andado aqui à volta de mim, a assistir a esta aula. Portanto, tenho um aluno que não estava inscrito à disciplina e que tem asas. Mas, enfim, acontece. Nesta altura do ano elas andam um bocado meias malucas. Mas pronto. E pronto. E, portanto, isto encerra, no fundo, esta aula, na qual nós estivemos a focar-nos não só nos mecanismos para criar e utilizar subrotinas ou funções, que são as instruções jump and link e JR$RA, se estão lembrados, mas também em todas as questões relacionadas com a utilização dessas funções, nomeadamente no que concerne à passagem de parâmetros, à devolução de valores e à responsabilidade de garantir que não há sobreposição de interesses na utilização de registros entre várias funções que interagem entre si. Dito isto, desejo-vos continuação do bom estudo e até à próxima aula.